Inclusive, também traz reflexo no âmbito da abuso de autoridade, né? Na lei de abuso de autoridade, porque lá estabelece, né, um conceito do que vem a ser noite, né? Então, assim, a gente acaba identificando lá, contrário ao senso, o que, é que pode ser dia, né? Então, assim, a gente acaba tendo que identificar que tem que fazer uma interpretação ao contrário ao senso, tem corrente para tudo. O professor aí depois vai estabelecer as correntes que tem aqui, né? Então, assim, são várias correntes, né, que estabelece o que é que vem a ser dia ou o que é que vem a ser noite, conforme a lei de abuso de autoridade. A gente acaba tendo que identificar, porque acaba sendo um critério legal, né? O legislador positivou que o critério de noite acaba sendo das 9 às 5 da manhã. Então, ao contrário do senso, né, o que é dia, né? Para uma posição razoável da doutrina, acaba sendo, ao contrário do senso, o período que não estabelece, né? Que não está previsto das 9 às 5 da manhã, né? Das 21 às 5 da manhã. Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, proporcionalidade. A gente acaba identificando que no constitucional, a gente estabelece que dia é das 6 da manhã às 6 da noite, o período que fica claro. Só que fica claro depende muito do estado, né? Por exemplo, porque tem estado que escurece, amanhece mais cedo, escurece mais cedo, tem estado que escurece mais tarde e amanhece mais tarde. Então, assim, depende também muito do próprio questão regional, né, também. Então, é por isso que eu digo, né, que essa questão de dia e noite tem reflexo doutrinário e pode cair em concurso, tá bom? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestação de socorro durante o dia por determinação judicial. Galera, por incrível que pareça, esse inciso aqui cai muito no processo penal, tá bom? Porque a gente acaba identificando, né, que a atividade policial, por exemplo, o estado de flagrância, a gente tem que estabelecer, né, como é que a gente consegue determinar qual é o estado de flagrância, qual é o procedimento para denúncia anônima, em caso de tráfico de drogas, ou até mesmo em porte ilegal de arma de fogo, como é que a gente pode se lidar com relação à questão da casa. Então, assim, galera, esse instituto aqui, a gente se aplica muito em processo penal, a gente acaba também tendo que identificar muitas questões que envolvem essa questão, tá bom? A atividade policial, inviolabilidade do domicílio e a questão da denúncia anônima. Sempre cai questões sobre essa temática. O professor Ari já deu vários exemplos aqui sobre essas questões. Ele vai depois dar outro reforço, mas cuidado, tá bom? Porque tem que determinar, antes de você entrar na casa de uma pessoa, você tem que estabelecer o estado de flagrância. Você tem que ter pelo menos um lastro probatório mínimo de que você está em flagrante delito, e se for denúncia anônima, tem que ter investigação prévia para realizar determinado ato, e tem que justificar a posteriori qual foi o estado de flagrância e qual foi a conduta sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa do agente público que causou esse ato ilícito, tá bom? Então, assim, ter cuidado, inicialmente, a gente tem que identificar se está ou não envolvendo estado de flagrância, ou seja, se a lei tem uma prática criminosa ou não. Caso seja denúncia anônima, tem que fazer a averiguação, investigação prévia para comprovar o lastro probatório mínimo para fazer a diligência, né? Que é justamente, às vezes, né, a questão das fundadas razões, das fundadas suspeitas, tem que ter, pelo menos, e essa questão tem que ser situação concreta, né? Não pode ser num abstrato. Então, assim, tem que ser um ato, uma prática do crime, numa situação concreta, e que você tem que justificar seu ato a posteriori, e caso essa justificativa seja ilegal, você estará sujeita à responsabilização civil, penal e administrativa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas questões para não ter nenhum tipo de ilicitude, nenhum tipo de ilegalidade, né? O professor Ari, como a gente da Polícia Civil, ele depois pode trazer alguns exemplos para vocês sobre essa questão, né? Sobre esse tratamento, mas geralmente cai em concurso a questão de drogas e a questão de porte ilegal de arma de fogo, né? Galera, peço até desculpa, mas o bebê agora tá chorando, meu sobrinho tá chorando aqui. Eu acho que saiu o choro dele, né? Mas assim, a gente tá aqui para vencer, né? Então, assim, isso passa e show de criança é até gostoso, né? Beleza, galera? Com relação a essa questão da atividade policial, da inviolabilidade, não pode entrar na casa de uma pessoa sem autorização ou sem ordem judicial durante o dia.
sem estar em estado de flagrância e sem estar em estado de desastre ou prestando socorro. Então, vamos lá. Durante o dia, como é que pode ser feito, né? Durante o dia, quais são as exceções da inviolabilidade do domicílio? Com consentimento do morador, é perfeito. Morador, posso entrar na sua casa? Posso sim. Consentimento. Inclusive, tem um julgado, né, Ari? Que esse consentimento deve ser filmado, né? Se ele tiver aí depois pode distinguir esse julgado, que, inclusive, para garantir, né? A gente sabe que a gente tem fé pública, mas para garantir, né? Para garantir uma prova, né? Evitar o início da prova, já tem julgado dizendo que é necessário gravar esse consentimento para depois não ter essa questão da dúvida, né, envolvendo o consentimento ou não. Então, assim, tem um julgado, inclusive um julgado recente, que trata, né, que a atividade policial para entrar na casa do morador com consentimento é interessante que ele grave, né? É necessário que ele grave esse consentimento para ficar esse consentimento gravado e construir prova, porque futuramente ele pode alegar uma ilicitude nesse consentimento e para que não haja dúvida, é necessário, né, ter esse vídeo gravando, tá bom? Em regra, a gente sabe também que o próprio policial tem fé pública, né? Então, assim, se ele consentiu na presença de mais de uma pessoa, mais de um agente público, ele pode determinar que tem fé pública, ele pode dizer que houve consentimento, só que para evitar, né, alguns tipos de ilegalidade, o Tribunal Superior, os Tribunais Superiores, né, entendeu no julgado que tinha que ter essa gravação. Se ele tiver aí, ele depois pode trazer essa questão desse julgado aí para vocês e comentar, porque é uma questão que acaba sendo reflexo na atividade policial dele, né? Na prática dele, então assim, ele está por dentro dessas questões, mas é necessário que o consentimento do morador seja dado, tá bom? Se puder pegar por escrito, pega. Se puder pegar gravado, pega, para evitar uma ilicitude, tá bom? Beleza? Instância de flagrância, galera, pode ser, né? Flagrante de crime, pode entrar na casa tranquilo a qualquer momento, né? Tem também um julgado, né, contraditório do STF, dizendo que se a pessoa correr, né, fugir de uma abordagem policial, correr, entrar na casa, não está previsto estado de flagrância, né? Então, assim, é um julgado, inclusive, que quem é da atividade policial sabe, né, foi contrário, mas é um julgado do STF, então, nesse sentido em que não caracteriza estado de flagrância, você corre, entra na sua casa e fecha a casa, né? Então, assim, tem que ter consentimento. E desastre, né, galera, acaba sendo uma situação de urgência, desastre, prestando do socorro, são situações de urgência, então, a situação de urgência tem que ter uma atuação na hora, né, imediata, e também, galera, durante o dia, só pode ser determinação judicial se for durante o dia, tá bom? Determinação judicial só pode acontecer durante o dia, perfeito? Cuidado que isso cai em prova também, tá certo? Ao ingressar no domicílio por autoridade judicial, só pode ser durante o dia. Perfeito? Perfeito. Tranquilo? Inclusive, né, esse somente, apenas, acaba sendo uma palavra que a gente acaba, essas são palavras de expressão que a gente acaba tendo que ativar, né, a atenção maior, porque geralmente não está certo, mas nesse caso está assim, porque só pode acontecer a inviolabilidade do domicílio por ordem judicial se for durante o dia, tá bom? E quais são os casos durante a noite, galera? São as situações excepcionais, né? Socorro, desastre, fragmento de delito, que pode ser em qualquer momento, e consentimento do morador. À noite pode ser consentido? Pode sim. O morador pode consentir você entrar na casa dele, e inclusive esse consentimento pode ser, né? Pode ser desfeito, né, a qualquer momento. Então, assim, ele pode consentir, depois não consentir mais, e o ato, né, a investigação tem que cessar, né? Porque o consentimento tem que perdurar durante todo o ato da atividade policial, não pode ser particularmente e parte, né, legítimo e parte legítima, parte consentida e não parte consentida, tá bom? O consentimento deve ser por toda a abordagem de toda a atividade policial, tá certo? Perfeito? Agora, a questão durante o dia tem 3 correntes, né? Então, assim, a gente acaba identificando 3 correntes no âmbito constitucional, no âmbito algumas autoridades, vocês vão ver lá a corrente que diz, né? Inclusive com base na lei, que dia das 5 às 21 horas, tá bom? Com base na lei da autoridade. Inclusive tem corrente que diz que desde que seja claro, né?
desde que seja claro. Então, a gente acaba tendo que ter cuidado com relação à legislação, porque, sem dúvida, é um critério legal, só que vai ter que ser discutido pelo STF, o STF tem que discutir para saber, para determinar o que é de noite dia. Porém, no âmbito constitucional, ela tem 3 correntes, que estabelece que dia é o período compreendido entre o nascer e o pôr do sol, né? Nascer e o pôr do sol, ou seja, período de claro, né? Quando está claro, nascer e pôr do sol. Dia também pode ser compreendido por de 10/6, entre 6 da manhã às 18 horas, né? Isso aqui é uma corrente que acaba tendo um pouco mais de seguidores, né? 6 às 8. Porém, também tem a corrente dizendo que dia é o período em que há luminosidade solar, tá bom? Então, enquanto tiver luz, é dia. Várias críticas com relação a essa questão, essa terceira corrente, mas a gente visualiza 3 correntes. Na prova, professor, qual é que eu posso... Eu acho muito difícil a gente cobrar na prova um tipo de questão, né? O que é dia? Pelo contrário, o que cai mais é justamente essas questões aqui, tá bom? Texto de lei, texto da Constituição, lei maior, né? Mas se cair na prova discursiva, o que é dia, marca as 3 correntes e faça ressalva com a corrente da boa autoridade, tá bom? Perfeito? Tem que ter cuidado com essas questões, porque, sem dúvida, as questões discursivas acabam tendo que trazer uma divergência doutrinária, uma divergência jurisprudencial, o que é que o STF entende, o que é que o STJ entende, e isso acaba sendo razoável, né, para determinar o que é dia, tá bom? E cada doutrinador tem seu entendimento e tem seus seguidores, né? Então, assim, tem essas 3 correntes, pode, inclusive, incluir a 4ª corrente aqui, que envolve a questão da lei das autoridades, tá bom? A 4ª corrente, que estabelece esse período aqui, mas aí que tá, a gente tem que ter calma, tem que amadurecer um pouco mais, saber o que é que o STF ou o STJ vai dizer sobre essa questão, para a gente também ter uma questão discursiva, né? Eu acredito que não é tema de cobrança. Se cobrar, galera, cita as 3 correntes aí, faça ressalva na lei de autoridade, tá bom? Tranquilo? E assim, e aqui, galera, tá as questões jurisprudenciais que envolvem a atividade policial, tá bom? 3 correntes, 3 julgados aqui que eu trouxe, porque sem dúvida traz reflexo diretamente em quem quer ser agente público, né? Na área policial, quem quer ser agente de investigação na área policial, né? Então, assim, sem dúvidas tem respaldo, né? Diretamente na atividade policial, por isso pode cair em prova, né? Pode cair em prova, galera, lembrando, tanto em direito constitucional, quanto também em direito processual penal, tá bom? Esse é, sem dúvida, um tema que cai nas 2 disciplinas, pode cair nas disciplinas, inclusive pode ser cobrado, né, também em constitucional, outra em processo penal. É bom que hoje, né, em dia, as matérias são divididas, né? Galera, tem prova que a gente faz que é tão difícil, por exemplo, eu fiz uma prova que é tão difícil, que a gente às vezes não consegue identificar nem qual é o tema da questão. Tão difícil que é, porque tem concursos que os senadores botam para descer. Inclusive, tem questões, antes está aí já, se antes estiver por aí, antes vai até concordar comigo. Antes chegou? Chegou não, ainda não. Tem questões, galera, que em uma só, por exemplo, questão número 1, eles cobram controle na letra A, direitos fundamentais na letra B, questão do federalismo, letra C, questões dos princípios constitucionais na letra D e a questão da intervenção do Estado na letra E. Para você ver como as questões tem concurso que é punk mesmo, velho. Que o cara fica com dor de cabeça quando sai, mas calma, galera, é possível, é difícil, mas é possível, a gente tá caminhando junto, não é isso? Vamos para as análises jurisprudenciais. Parâmetros para a validação da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, tá bom? A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificado a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante, delito, né, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade dos atos praticados. Como já disse no exemplo passado, né, a gente tem que ter essa questão da fundada suspeitas, né, em caráter concreto, não pode ser em abstrato. As justificativas é a posterior ao ato e esse ato é passível de controle, né. E caso seja identificado uma ilicitude, uma ilegalidade, o agente que cometeu o ato é possível responsabilidade civil,
de administrativa e penal, tá bom? E, sem dúvida, esse ato, né, que foi praticado, essa entrada ilegal, né, no domicílio, na casa da pessoa, é nulidade do ato praticado, tá bom? Então, assim, é um julgado, galera, 2015, né, já faz um tempinho, mas ele cai muito em prova porque os julgados posteriores seguem esse mesmo raciocínio, tá bom? E acaba sendo repercussão geral, ou seja, acaba sendo muito importante, né? Quando é repercussão geral, a gente sabe da importância que é, tá bom? E vamos para o segundo julgado que complementa o primeiro, né? O ingresso em domicílio sem autorização não é permitido o ingresso na residência do indivíduo pelo simples fato de haver denúncia anônima e ele ter fugido da polícia. A existência de denúncia anônima somada à fuga do acusado por si sós não configura fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o consentimento ou determinação judicial. Galera, quem é da atividade policial, né, quem é da prática forense, né, da atividade policial deve ficar muito puto com esse julgado, né? Mas foi um julgado entendido, né, inclusive pelo STJ, tá bom? Ou seja, todo mundo já entendeu que mesmo com denúncia anônima, mesmo com ele, mesmo com a pessoa em estado de fuga, por si sós, né, não caracteriza as fundadas razões para ingresso na atividade policial no domicílio, né, e porque tem que ter o consentimento ou autorização judicial, né, ou flagrante delito, ou nos casos excepcionais, né, prestação socorro ou desastre, tá bom? Então, assim, é um julgado que pode cair em prova, galera, e vocês vão ficar muito putos, né, de raiva, você já deve ter sangue de caveira, né? E vocês vão marcar como errado, mas tá certo, tá bom? Então, cuidado com esse julgado, porque é um julgado que a gente acaba fugindo um pouco da nossa lógica, né? Que a gente vai falar, nossa, denúncia anônima, mais fuga, tá em estado de flagrância, né? Vale como fundadas razões? Não. Para o STJ, não. Então, assim, cuidado com relação a essa questão, tá bom? É um julgado um pouco recente, né? Dentro do contexto da pandemia, porque 2018, particularmente, foi ontem, né? Porque na pandemia já vai passando 2 anos que tá voando, não é isso? O ingresso regular da polícia no domicílio sem autoridade, sem autorização judicial, em caso de delito, para que seja válido, necessita de haver fundadas razões, justa causa, que sinaliza a ocorrência de crime no interior da residência, tá bom? Então, assim, fundadas razões, justa causa, em concreto, tá bom? Em concreto, perfeito? Não pode ficar num plano abstrato, tem que ficar num plano concreto, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a esses três julgados? Acabam se complementando os três julgados, né? Então, assim, a gente acaba tendo que identificar e tem que seguir essa lógica, tá bom, galera? Tem que ter fundadas razões. Se for denúncia anônima, tem que ter investigação prévia, determinando essas fundadas razões. Tem que haver, né, justificativa posterior da situação de flagrância. Caso essa justificativa posterior seja infundada, seja ilícita, seja ilegal, cabe responsabilidade civil, penal e administrativa do agente que causou e também a nulidade do ato praticado. Então, assim, três julgados muito bons, né, para cair em prova. Vai cair, vocês vão colocar, nesse caso, vocês vão colocar o nome de Ari, né? Porque, sem dúvida, Ari tá com vocês nessa questão do processo penal, vocês vão colocar, professor Ari, valeu aí pela questão, porque vai cair na prova, e Ari já disse várias vezes essa questão, já trouxe aqui exemplos, então assim, pode ficar tranquilo, coloca lá no de Ari nessa questão e falar, valeu Ari, mais um aí, que vai cair, tá bom? Vai cair muito, cara, e pode cair em direito constitucional, ou pode cair em direito processual penal, tá bom? Perfeita. Agora vamos para a inviolabilidade, né? De sigilo da correspondência das comunicações telegráficas. Galera, vou só pedir aqui para parar um pouco aqui, para eu pedir um silenciozinho aqui à minha sobrinha, porque eu acho que já deve estar um pouco chato, né, essa brincadeira Deixa aqui. comigo, deixa comigo aqui, Wendel, eu concluo seu pensamento aqui. Vai, Rocha, dá o gaiarinho. Ó, pessoal, você vê, né, como é importante a gente estudar com malícia, né? Estudar fazendo link, fazendo esse tipo de estudo que a gente desenvolve aqui, a gente sempre relaciona um tema com o outro. E esse tema de Wendel aí, que vocês estão vendo agora em direitos e deveres individuais e coletivos, tem extrema relação com o tema que a gente já abordou aqui em aula, né, que é a inviolabilidade
domiciliar, que é justamente aquela questão de estar em estado